E o negócio tá avançando, hein? O Flamengo acertou salários com o Jorginho, restando agora a liberação do Arsenal. A gente vai falar hoje tudo sobre esse negócio, com alguns bastidores, alguns detalhes de valores, inclusive, e o que precisa para o Flamengo acertar com o Jorginho, quais são as possibilidades e alguns detalhes a mais aí. Fica ligado que a gente vai falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Além disso, tem também o Flamengo fazendo proposta oficial por jogador da seleção brasileira. Então não é só o da seleção italiana, tem também da seleção brasileira. Tem time russo vindo pra cima, pesado, pra cima do Wesley, e um outro time russo que já fez uma proposta pelo Lohan, insistindo, subindo o valor, e a gente vai falar como o Flamengo lidou com essas propostas no dia de hoje. Além disso, tem o Flamengo tentando a liberação de Juninho para que ele possa se juntar ao elenco principal nos Estados Unidos e jogar a partida contra o São Paulo no domingo. Pega a visão, segue o Lucão, vamos falar sobre tudo isso logo depois da vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital. Hoje a gente vai falar sobre uma série de assuntos aqui do futebol brasileiro e muita coisa sobre o Flamengo, com destaque para a negociação com o Jorginho, que continua avançando muito positivas as conversas do Flamengo com o staff do Jorginho, com o próprio Jorginho. Flamengo que já chegou num denominador comum de salários, mas ainda depende da liberação do Arsenal. Então o Flamengo tem meio caminho andado, mas ainda tem algumas questões aí que precisam para que o Arsenal libere o Jorginho, e a gente vai detalhar tudo no decorrer desse vídeo. Eu lembro a vocês para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho e não perder nenhuma notificação de nenhum novo vídeo. Não esquece também de curtir aqui o vídeo, compartilhar com os amigos e com a família e comentar sobre tudo o que a gente vai falar aqui no vídeo, sua opinião, para a gente desenvolver a discussão por aqui, beleza? Além disso, não esquece também de me seguir nas outras redes, no @LucãoVital, no Instagram e no Twitter, e no @Lucão_Vital, no TikTok e no Kawaii. Então, vamos começar aqui falando sobre a liberação do Juninho. O Juninho que já chegou no Rio de Janeiro, contratado junto ao Qarabag, mas ele não tá com visto para os Estados Unidos e por isso é que ele não foi direto para lá encontrar com o time principal, que vai fazer o jogo contra o São Paulo, que está fazendo essa pré-temporada lá nos Estados Unidos. Então, o Flamengo não desistiu, ainda está tentando ver se consegue emitir esse visto, se consegue a liberação para mandar o Juninho para lá, para já ir enturmando com o elenco principal e ele poder, inclusive, jogar o jogo contra o São Paulo já nesse domingo. Caso ele não possa, não é muito provável que ele jogue com o elenco que está jogando o Carioca nesses primeiros jogos. Então, a tendência é o Flamengo insistir para mandá-lo para os Estados Unidos ainda essa semana e ele poder jogar a partida lá contra o São Paulo. Vamos continuar acompanhando, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E ontem eu trouxe aqui para vocês que o CSKA trouxe uma proposta para o Lohan de 4 milhões de euros. O Flamengo negou logo de cara. O CSKA hoje aumentou para 5 milhões de euros. O Flamengo negou de novo. E a informação do Vene Casagrande é que eles ainda estão pretendendo subir novamente esses valores. Então, vamos continuar vendo aí se o CSKA vai apresentar uma proposta um pouco mais dentro da realidade do que o Flamengo tem como valores aceitáveis para vender o Lohan. Esse valor não chega assim nem perto. Eu acredito que o Flamengo só começaria a pensar numa venda do Lohan com valores acima de 20 milhões de euros. Então, esses valores não estão chegando nem perto do razoável. Diferente do que chegou para o Wesley, porque a informação é que o Zenit, também da Rússia, chegou com uma proposta de 26 milhões de euros pelo Wesley. Ainda não existe a informação concreta se o Flamengo negou, não aceitou, isso aí é certo, mas não tem ainda aquela confirmação de que o Flamengo já disse não. E
existe uma linha aí de informação dizendo que o Zenit está muito empenhado em levar o Wesley já agora nessa janela e que, inclusive, não descarta subir a proposta para os 30 milhões que o Flamengo vê como valor ideal para vender o lateral. Então, é muita grana, é um dinheiro que o Flamengo já considerava como interessante, como bem razoável para fazer a venda. Agora, tem algumas questões. É um time russo, que não é um dos maiores centros do futebol europeu. É um país que precisa se adaptar muito por conta de um frio extremo e, principalmente, é um país que hoje vive em guerra. Então, tem uma série de coisas aí. É claro, pode ser que a área em que o Zenit jogue não seja afetada pela guerra. Tem uma série de coisas aí a serem levadas em consideração, principalmente por um cara que está sendo sondado por Milan, por Barcelona, por times da Inglaterra. Então, ele tem, se a gente for desconsiderar valores, ele tem cenários muito mais interessantes para ir do que a Rússia, e tem um Mundial para jogar agora pelo Flamengo no meio do ano, que pode ser um grande holofote, uma grande vitrine para o Wesley. Então, se a gente for pensar só em relação à carreira do Wesley, não me parece uma das melhores opções, mas a proposta é muita grana. Vamos continuar acompanhando aí e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E vamos falar agora aqui do jogador de seleção brasileira que o Flamengo fez proposta. Talvez ele não seja um dos jogadores da seleção brasileira atual dos mais amados, mas é um cara que inclusive foi capitão em alguns jogos recentes do Brasil. Ele está rescindindo o seu contrato com a Juventus da Itália. Tem alguns times de olho nele. E hoje vem a notícia de que o Flamengo apresentou uma proposta ao jogador. Oficialmente proposta na mão do Danilo. Danilo, lateral direito, pelo menos posição de origem lateral direito, mas atuando com frequência na zaga, lá na Juventus, principalmente no esquema de 3 zagueiros, ele jogando como zagueiro por lá. A minha opinião, ele vindo com um salário dentro da média do Flamengo, sem valores absurdos de luvas, de premiação, na minha opinião, é uma boa contratação. Tá? Ele talvez não seja o cara ideal para se ver numa seleção brasileira, mas no Flamengo, para o futebol brasileiro, ele com certeza agregaria e jogaria muito bem por pelo menos uns 2 anos. É um cara que se cuida fisicamente, tem bola para estar em seleção brasileira ainda. Então é um cara que eu gostaria sim de ver no Flamengo. Espero que dê tudo certo. Porém, o Flamengo hoje tem concorrência no Brasil, pelo que saiu aí na mídia, do Santos, e principalmente um destino que já foi até citado como um destino favorito do jogador, que é o Napoli, lá da Itália, que está inclusive acima da Juventus na tabela e nos campeonatos recentes. Então o Napoli é dado como favorito, o destino favorito do jogador até o momento, mas o Flamengo tenta fazer a cabeça do jogador, tentar convencê-lo a vir para o Brasil. Então, esse é o status do momento do Danilo. Informação de que o Flamengo apresentou uma proposta oficial, inclusive é de um repórter de lá da Itália, o Gianluca Di Marzio. Então, vamos continuar acompanhando aí. Qualquer atualização eu trago aqui para vocês, mas eu reforço que eu considero uma boa opção para o Flamengo por se tratar de um reforço gratuito, entre aspas, porque a gente sabe que tem uma série de valores aí que envolvem uma transação, mas o Flamengo não precisaria pagar nada para a Juventus. Então, vamos ver. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E teve, como eu disse também, que o Flamengo estava já em vias de assinar um novo patrocínio com a Shopee. Hoje teve a reunião do Conselho Deliberativo,
que aprovou e assinaram um contrato para a Shopee estampar a manga da camisa do Flamengo durante esse ano, até o fim de 2025. Como a gente antecipou, os valores não eram ainda divulgados, mas a gente sabia que muito provavelmente seriam superiores aos 10 milhões de reais que eram pagos antes pelo Kawai, essa plataforma aí de rede social. Agora, 12 milhões de reais é o que a Shopee vai pagar para estampar nas mangas da camisa do Mengão em 2025. E agora, vamos falar sobre o assunto que a gente mais chamou a atenção no início do vídeo, que é a negociação com o Jorginho, o volante ítalo-brasileiro, que naturalizou-se como italiano, joga na seleção de lá por muito tempo, tem hoje 33 anos, eu tô com o perfil dele aberto aqui, 1,78 m, volante, mas tem muito título na carreira, campeão da Eurocopa, Champions League, Copa do Mundo de Clubes pelo Chelsea, e um título aqui que me chamou a atenção, ele ganhou como melhor jogador da Europa em 2021. Simplesmente isso. Ganhou Liga Europa também, Supercopa da Europa, Copa da Itália, Supercopa da Itália, entre outros. É um cara muito vencedor. E a gente vai fazer um vídeo também para analisar ele no campo, em jogos recentes, para ver o quanto e como ele agregaria ao elenco do Flamengo. Mas, sem dúvida, o Jorginho é um cara que pode agregar muito ao Flamengo, e a atualização de hoje principal é que ele tem salários acertados com o Flamengo. Chegaram a um denominador comum, a informação é de que gira em torno de 2 milhões de reais por mês de salário, não é um salário baixo, é um salário que provavelmente vai ser dos mais altos, batendo ali com o do Arrascaeta, mas é um cara que tem bagagem para isso e tem bola para isso. Então, se entregar o que sabe, pode ser um dos principais jogadores do Flamengo. Então, salários acertados, mas o Flamengo ainda tem algumas barreiras aí, alguns empecilhos para poder anunciar o Jorginho como contratação. Que são... Tem um detalhe aqui, ó. O Arsenal está buscando a contratação de um zagueiro do Real Sociedad. Um zagueiro não, um jogador do Real Sociedad. Não está muito claro aqui a posição dele, mas como está associando a saída do Jorginho, é provável que ele seja meio campo. Martin Zubimendi. E aí o Arsenal ofereceu 55 milhões de euros. E caso essa negociação seja bem sucedida, a tendência é que o Jorginho seja liberado sem custos, porque aí ele vai abrir espaço na folha salarial. E aí existe uma corrente que diz que o Arsenal já está bem avançado nessa negociação, ele é o favorito para contratar o Zubimendi, então nesse ponto aí existe uma grande chance para que haja a liberação do Jorginho por parte do Arsenal. Além disso, tem outro ponto aí que pode ter relação com essa liberação, que é o Thomas Partey, que é o volante ganês, se eu não me engano é ganês, que é lá do Arsenal, que tem a possibilidade de sair, de ser vendido. E aí, caso o Thomas Partey saia e o Zubimendi não vá para o Arsenal, fica mais difícil ainda a possibilidade do Jorginho ser liberado. O Jorginho cumpriria o contrato até o fim da temporada, no meio do ano, e complicaria a vida do Flamengo. Então, são essas duas, por parte do Arsenal, que a gente vai falar de mais coisas já já, mas por parte do Arsenal, essas duas condições aí, essas duas vertentes, chegada do Zubimendi e possível saída do Partey, são coisas aí que podem definir a liberação ou não do jogador para o Flamengo. Agora, tem um outro ponto aí que é muito relevante, principalmente para o Jorginho, que é a família.
E não é o que eu falei da família no vídeo de ontem, que o pai é botafoguense e a mãe vascaína, ou vice-versa. Isso aí ele falou até em tom de brincadeira, que se ele viesse jogar no Flamengo, ele ia decepcionar os pais. Mas esse não é o problema. A questão é, ele tem uma esposa que é espanhola, que vive com ele lá na Itália, a Catherine Harding, a esposa do Jorginho. E aí uma mudança da Itália para o Brasil não é uma coisa muito simples de se negociar em casa. A gente sabe que é maravilhoso, o Rio de Janeiro, o Brasil é muito bom, principalmente ganhando 2 milhões de reais por mês, mas mesmo assim existem suas diferenças na forma de vida. Então é outro ponto aí que o Jorginho vai precisar trabalhar para conseguir a liberação, que não é só do Arsenal, a liberação que ele vai precisar ter. Então tem esse ponto aí também. Agora, se a gente for levar em conta tudo que está sendo falado, todas as vertentes de saídas e chegadas no Arsenal, a questão do salário já estar acertado, as falas recentes do Jorginho, tudo caminha para que haja sucesso e o Jorginho de fato venha para o Flamengo. Então, existe um otimismo muito grande, tanto por parte do Flamengo quanto pelo staff do Jorginho, para que ele possa ser liberado já em janeiro. E se por um acaso isso não acontecer, o Flamengo trabalha também em paralelo para fechar com ele para o meio do ano. Então, existe uma grande chance dele chegar já agora para janeiro. Porém, caso não aconteça, ele deve chegar no meio do ano. Vamos continuar acompanhando isso tudo aí, porque é um cara que merece muita atenção, pode ser um dos jogadores principais da Liga Brasileira, caso ele venha realmente. Vamos continuar acompanhando isso aí e, como sempre, eu trago aqui para vocês, lembrando mais uma vez para se inscrever aqui no canal, para ativar o sininho, não perder nenhuma notificação, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, com a família, comentar o que você acha aí da chegada do Jorginho, de todas as outras notícias que a gente trouxe aqui para vocês, possível saída do Wesley. Você venderia por 26 milhões de euros? Por 30 milhões de euros? O que você acha? Chegou a tal proposta perto aí da casa dos 30. E aí? Você acha que vende? Eu pensaria um pouquinho no lado esportivo, já que é bem provável que a gente receba uma proposta desse nível no meio do ano também, que é o momento em que os clubes europeus de fato vêm com mais peso por ser o fim da temporada deles. Mas eu quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso e eu conto com o apoio de vocês curtindo, comentando, compartilhando, também me seguindo nas outras redes no @LucãoVital, no Instagram, no Twitter, no @Lucão_Vital no TikTok e no Kawaii. E hoje era isso, pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima! Thank you.